Eu queria falar aqui com vocês dois, agora ouvir a opinião de vocês dois aqui. É claro, o Marco, ele fala sempre que ele é uma pessoa otimista, eu também tento ser sempre otimista, mas agora fazer aquele papel de jornalista mesmo aqui, né? Um pouquinho, né, de colocar foguinho aqui nessa discussão. A gente está vendo aí realmente uma expectativa muito grande, né, para a retomada econômica por conta da vacinação. Mas hoje pela manhã nós trouxemos a notícia de que os Estados Unidos já está discutindo a possibilidade de aplicar uma terceira dose da Pfizer por conta de uma preocupação da variante Delta, né? O quanto isso, eu queria entender na opinião de vocês, o quanto que isso pode acabar, de certa forma, prejudicando essa retomada. A gente está vendo os Estados Unidos muito bem, até com indicadores, dados que saíram recentemente, bolsas, né, estavam renovando máximas na semana passada, mas a gente vem com essa preocupação da variante Delta. A gente sabe que depois da Delta pode vir outra, enfim, é uma doença que a gente ainda não tem como ter, né, um pouco de noção do até quando ela vai impactar, né, o nosso dia a dia, quais outras variantes vão vir, mas essa preocupação da Delta, de uma certa forma, você acha que, na opinião de vocês dois, isso pode, de certa forma, trazer um pouquinho de um pessimismo para os investidores, uma preocupação em relação a essa variante? A gente vendo aí já Estados Unidos pensando em ter uma terceira dose. Queria ouvir o Mauro e depois o Marcos Seravalho sobre esse tema. Bom, eu acho que pessimismo não, atenção e risco com certeza. O que eu acho é que, assim, eu sou engenheiro de formação, trabalhei no mercado financeiro todo, eu não sou médico, mas o que eu tenho lido é que talvez a gente vá para lidar com a Covid-19 muito parecido com o que a gente tenha com a gripe normalmente, ou seja, todo ano existe uma vacina nova, atualizada com as novas cepas e vida que segue. Eu acho que a gente obviamente não chegou nisso ainda, mas talvez seja um caminho, talvez esse seja o caminho mais provável. O que, do ponto de vista do investidor, olhando com os olhos do investidor, se eu tenho uma preocupação e essa preocupação já vem com uma solução, que é a terceira dose, essa minha preocupação já é menor. Acho que se a gente olhar para trás, quando a gente tinha dúvida da efetividade das vacinas, aí sim eu tinha um risco muito grande. Hoje essa dúvida já é muito menor, né? Até a própria a variante Delta, ela não tem se mostrado, ela tem se mostrado sim muito mais virulenta, ela atinge muito mais as pessoas, mas o índice de mortalidade, ainda bem, deve ser muito comemorado isso, é muito mais baixo. Então eu acho que sim, aumenta um pouco o risco, mas eu não acho que muda a tendência de otimismo e não traz um pessimismo se a gente tiver o que hoje encaminha a ser o que você colocou, simplesmente mais uma rodada aí de vacinação. E você, Marcos Seravalho, sua opinião? Não, eu concordo 100%. Assim, a gente está trazendo o olhar aqui, muito mais um olhar do mercado financeiro, de investidor, mercado de capitais, do que uma visão de saúde, né? A gente tem que deixar para os especialistas de cada área. Mas acho que a tendência ela é otimista, né? De reabertura, de expansão, de investimentos, de criação de empregos. O que a gente pode ter em determinadas regiões, países, de repente, não chega a ser, de repente, nem um passo atrás, meio passo atrás, para a gente voltar, de repente, algumas questões de distanciamento, uso de máscara. Mas eu acho que a tendência, se fosse pensar numa análise gráfica aqui, a tendência é positiva, a tendência é para cima de recuperação. E como o próprio Mauro falou, acho que a própria sinalização vinda da área da saúde mostra que já estamos preparados de todas as formas para nos adaptar, né? Diferente do que aconteceu lá em março de 2020, né? Mas vamos imaginar há 1 ano e meio atrás, né? Quando era tudo muito novo, você não sabia o que eu faço, se eu saio para a rua, né? Quem que é o inimigo, né? Como é que são as formas de contágio. Hoje a gente tem muito mais informações, né? E a gente tem conhecimento. Então, talvez, se a gente realmente tiver algum impacto, eu vejo como impactos muito marginais, mas não mudando a tendência de reabertura, de recuperação das economias. Acho que o mercado financeiro mundial não vai colocar na conta uma tamanha preocupação como se fosse há um ano e meio atrás, tá? Então, podemos ter um impacto? Podemos, eu acho que é marginal. Como o Mauro deixou bem claro aqui, são riscos
que a gente chama de cauda, né? Mas eu acho que não muda a tendência de impacto na economia mundial, na recuperação de geração de emprego como um todo, né? A gente precisa lembrar também que algumas economias podem ser mais afetadas e outras menos, não só por conta da área de saúde, mas também, por exemplo, nos Estados Unidos, eles têm uma flexibilização trabalhista diferente de alguns outros países, como aqui no Brasil. Então, tudo isso também pode ser que uma economia seja impactada aconteceu o mesmo caso, mesma infecção, e a economia foi impactada diferentemente. Pode ser por vários motivos, e um deles pode ser o lado econômico também, trabalhista, né? Que aí são leis diferentes em cada país, né?